Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Você que está se preparando para o Enem de 2020, tudo indica que vai ocorrer agora em 2021. Nós vamos hoje apresentar uma questão do Enem do ano de 2019, do caderno azul de provas. A questão 167, e ela envolve conceitos de funções exponenciais. Na verdade, a definição é a função que modela esse problema é uma função exponencial. E nós vamos também fazer uso de conceitos de logaritmos para poder resolver. Se você está completamente perdido, não sabe nem por onde começar, após ter enunciado aqui, uma boa dica onde você vai encontrar esse material é nas suas notas de aula do seu primeiro ano do ensino médio, ou um livro didático que você utilize. Aqui no nosso canal mesmo nós temos uma lista interessante sobre logaritmos, você pode consultar, ok? Então, minha sugestão é que após eu ler esse enunciado, você pause o vídeo, pense a respeito antes de colar a sugestão de resposta que a gente vai apresentar aqui. E se tiver dúvida nessa parte, principalmente de logaritmos, revise antes de ver a solução para que faça algum sentido. O ideal é que você sempre tente resolver os exercícios, só depois confira a solução que a gente propõe. Ok? Agora que você já pausou o vídeo, já resolveu, vamos verificar se a sua solução bate com o que eu vou apresentar aqui. Agora o olho iniciado. Em um laboratório, cientistas observam o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo com generosas porções de arsênio. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população após T horas de observação poderia ser modelada pela função exponencial n de t é n0 vezes e elevado a kt, onde esse n0 é o número inicial de bactérias, ou seja, a quantidade de bactérias no instante t igual a zero, e representa uma constante real maior que 1, e k é uma constante real positiva. Okay? Outra informação, o exercício continua, sabe-se que após 1 hora, o número de bactérias foi triplicado. Então, transcorrido 1 hora de observação, a quantidade inicial era 3 vezes, né? A quantidade após 1 hora é 3 vezes a inicial. A pergunta é, então, 5 horas após o início da observação, 5 horas após, estou grifando aqui, o número de bactérias em relação ao número inicial, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura foi, aí tem as opções, item A, o triplo, 3 vezes N0, B, 15 vezes N0, C, 243 vezes N0, o C, 360 vezes N0 e o E, 729 vezes o N0, ok? As informações que a gente tem para poder resolver esse exercício são as seguintes. Vamos lá. A primeira coisa é a função que descreve o número de bactérias após T horas. É o número inicial de bactérias vezes E elevado a kt. Esse k é um número real positivo, ok? T é o número, T é o tempo em horas, ok? Não vou escrever aqui, mas é o tempo em horas. A outra informação que você tem é que transcorrido 1 hora, ou seja, quando o tempo é 1, isso aqui é 3 vezes a quantidade inicial, ok? Esse N0, então, para você recordar, é a quantidade inicial de bactérias, ok? Então, o número de bactérias no instante t igual a zero. A pergunta é, vamos deixar aqui então a pergunta, de maneira resumida, quanto é a quantidade de bactérias em relação ao número inicial, transcorrido 5 horas de observação. Nós vamos precisar de algumas propriedades de logaritmos para poder resolver. E eu vou apresentando elas de maneira mais resumida possível, assim que for necessário. Okay? A gente sabe que N1 é 3 vezes N0, mas por essa formulazinha que está aqui, eu estou puxando para cá, o número de bactérias transcorrido 1 hora é
n0 vezes e elevado a k vezes 1, ok? A gente pode entender esse problema da seguinte maneira. Esse problema se resume a determinar quem é este k. A hora que a gente determinar quem é este k, determinou quem é o k, a gente resolveu o problema, ok? Então, N1 é N0 vezes E elevado a K. E por informação do exercício, isso é 3 vezes N0. Esse é um problema clássico de funções exponenciais. Então, 3 vezes N0. Só faz sentido analisar esse problema se a quantidade de bactérias inicial não for zero. Okay? Então, se não houvesse uma bactéria, não faria nem sentido modelar. De modo que a gente pode dividir aqui os dois lados por N0. E a gente fica, então, com E elevado a K elevado a K igual a 3. Okay? Como eu falei, você ia precisar de propriedade de logaritmo. Uma maneira de a gente resolver achar a incógnita que esteja no expoente é por meio de logaritmos, ok? Recordando aqui, o que significa logaritmo de A na base B? Eu digo que isso é um valor x se acontecer o seguinte, B elevado a x por A. Okay? Então eu tenho a minha incógnita aqui no expoente. B elevado a x é A. Bom, você deve ter visto, existem condições sobre o A e B, você não pode ser calculando logaritmos de quaisquer valores A e B, mas quando a gente está falando de E, a constante de Euler, eu posso calcular esses logaritmos tranquilo. Uma observação, que é uma questão de notação, é que o logaritmo de A na base E, você não escreve log de A na base E, você escreve simplesmente ln de E, o logaritmo natural, de E não, perdão, de A, né? ln de A. A maneira, então, como eu vou usar para poder descer esse expoente aqui é uma propriedade do logaritmo. Eu vou aplicar os logaritmos dos dois lados, da nossa expressãozinha que eu estou circulando aqui agora, e vou usar a seguinte propriedade de logaritmo. Então, essa aqui já é uma propriedade, é o seguinte. O logaritmo de A elevado a um expoente t, digamos, na base B, você pode descer esse expoente multiplicando. É t vezes o logaritmo de A na base B. Na notação de logaritmo natural, é o seguinte, o ln de A elevado a t é t vezes o ln de A. Okay? Então eu vou aplicar o ln dos dois lados, que eu com ln de E elevado a k, e isto é ln de 3. A propriedade que a gente acabou de apresentar, este k pode vir multiplicando, então ficar com k vezes ln de E, isto é ln de 3. Vamos voltar aqui na definição, porque eu tenho um ln de E. Vamos só recordar o seguinte. O logaritmo de A na base B é x, se B elevado a x é A. Uma consequência disso é o seguinte. O logaritmo de A na base A é 1. Por quê? Porque A elevado a 1 é A. Usando a notação de ln, eu estou dizendo o seguinte, que ln de E é 1. Por quê? Porque E elevado a 1 é E. Ok? Voltando aqui para o nosso problema, então o que a gente acabou de falar foi que ln de E é 1. E K vezes 1 é K. Então, nós quase já resolvemos nosso problema, que é o seguinte, o K é ln de 3. Se o K é ln de 3, eu posso vir aqui na expressãozinha da nossa função e trocar ele, então. O número de bactérias após t horas é a quantidade inicial vezes E elevado a K vezes T. Eu vou pôr o T aqui na frente, tá bom? T vezes quem é o K? ln de 3. Olha só, então a gente pode melhorar essa expressão aqui agora, que ela ainda está feia. A gente matemática gosta dessas expressões da melhor maneira possível. Esse t está fazendo esse papel aqui, ó, t vezes ln de A. Eu posso voltar ele aqui no meu expoente. Né? Então vou ficar com ln de 3 elevado a t. Então o número de bactérias após t horas é a quantidade inicial, N0, vezes E elevado a ln de 3 elevado a t. E aí, uma pausa aqui, que a gente precisa recordar uma última propriedade de logaritmo, é assim, não chegou em muito lugar, né? Porque se você tivesse que trocar o t
por 5 aqui, você vai ficar com n0, e elevado a n de 3 elevado à quinta. E aí não chega para lado nenhum, certo? Uma última propriedade que você deve ter revisto, ou precisa ter revisto, antes de resolver esse problema, é a seguinte. Quando você tem a seguinte propriedade, eu tenho assim, ó, b elevado ao logaritmo de a na base b. É como se eu pudesse cortar esses b aqui, e isso aqui, tá, ok? Sobra só o logaritmando. Então, na nossa notação de logaritmo natural, eu estou dizendo o seguinte, e elevado a ln de a, que é logaritmo de a na base e, isto é o azinho. Quem está fazendo o papel do azinho aqui, nesse problema aqui, é justamente 3 elevado a t. Então, o nosso número de bactérias após t horas é uma expressão muito mais bonita. É a quantidade que tinha no início, vezes 3 elevado a t. Essa sim é uma expressãozinha bem bonitinha. Vamos voltar aqui na pergunta, que daí a gente já vê as alternativas. Okay? A nossa pergunta é determinar o número de bactérias após 5 horas. Vou mudar aqui a corzinha para amarelo rapidão. Então, a nossa expressão, reescrevendo ela aqui para você recordar, é n de t, quantidade inicial, vezes 3 elevado a t. Então, a quantidade que vai ter após 5 horas é a quantidade que tinha no início, vezes 3 elevado a quinta. Bom, 3 à quinta, só para você se recordar, é fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 à quarta é 81, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9 é 81. E 81 vezes 3 é 243. Então, após 5 horas, é n0 vezes 243. Vou escrevendo mais bonitinho. 243 vezes n0. Se você olhar, isso aqui dá a alternativa C. 243 vezes n0. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe, ajude a matemática a chegar a mais e mais gente. Pessoas interessadas em estudar para o Enem ou temas mais variados de matemática, a gente tem aqui no nosso canal. Se inscreva, curta o vídeo, compartilhe. É isso, até a próxima. Muito obrigado.